Ezequiel, capítulo 40. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, nesse exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia uma estrutura semelhante a uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo que eu vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Ele mediu o muro, que tinha uma vara de espessura e uma vara de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o leste, subiu pelos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de extensão. As salas dos guardas tinham uma vara de comprimento por uma vara de largura, e as paredes entre elas tinham 5 côvados de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, diante do templo, tinha uma vara de extensão. Depois ele mediu o pórtico, diante do templo, que tinha 8 côvados de extensão, e os seus pilares tinham 2 côvados de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta leste para dentro, havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces dos pilares de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta, a entrada, era de 10 côvados e o seu comprimento de 13 côvados. Diante de cada sala havia um muro de 1 côvado de altura, e os nichos eram quadrados, com 6 côvados em cada lado. Depois ele mediu a entrada desde o alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 25 côvados, de uma entrada até a entrada oposta. Mediu os pilares, que possuíam 60 côvados. Além disso, mediu até o pilar do pátio, a porta e os seus arredores. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 50 côvados. As salas e os pilares dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas, com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces dos pilares eram decoradas com palmeiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas, e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna, da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 100 côvados, tanto no lado leste como no lado norte. Depois mediu o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Os seus compartimentos, 3 de cada lado, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira porta. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. As suas aberturas, o seu pórtico e a sua decoração com palmeiras tinham as mesmas medidas que as da porta que dava para o leste. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta à que lhe ficava oposta. Eram 100 côvados. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus pilares e o seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao redor, como as aberturas das outras.
tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava em frente deles. Havia uma decoração de palmeiras nas faces dos pilares em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 100 côvados. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 25 côvados de largura por 5 côvados de extensão. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os seus pilares e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno, no lado leste, e mediu a entrada. As suas medidas eram iguais às outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao redor. Tinham 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. As suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas das suas salas, dos seus pilares e do seu pórtico, e tinham aberturas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento por 25 côvados de largura. O seu pórtico dava para o pátio externo. Palmeiras decoravam os pilares em cada lado, e 8 degraus subiam até a porta. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico, de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, nas quais os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas. Do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas em um lado da entrada e 4 mesas no outro, nas quais os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 1 côvado e meio de comprimento e de largura por 1 côvado de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. Ganchos de 2 pontas, cada um com 1 palmo de comprimento, estavam presos à parede ao seu redor. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos, antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem se aproximar do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado, com 100 côvados de comprimento por 100 de largura. O altar ficava em frente ao templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu seus pilares. Eles tinham 5 côvados de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 14 côvados, e os seus pilares tinham 3 côvados de largura em cada lado. O pórtico tinha 20 côvados de largura por 12 côvados da frente aos fundos. Um lance de escadas dava acesso a ele, e havia 3 colunas em cada lado dos pilares.